as pessoas que estão aqui. Primeiro começar por Cibele. Cibele Santiago é uma amiga de muito tempo, a gente se conhece desde a adolescência. Fizemos muita coisa juntos, no âmbito da política, mas da política estudantil. Cibele hoje é uma executiva de uma grande empresa, uma multinacional, uma mulher bastante conceituada e que atua com bastante força no setor empresarial. Viaja pelo mundo todo. Ela vai à Europa, feito eu vou para Recife. Quase isso. Temos aqui Manuela Melo, também conheço há bastante tempo. Conheci Manuela ainda na faculdade. Manuela é uma grande contadora, empreendedora, junto com meu amigo ali, Fábio Américo, também é contador. Eles são sócios, eles têm um instituto voltado para o desenvolvimento de política de educação, Master Instituto, a gente já conversou bastante. É um projeto que eles têm desenvolvido em vários lugares aqui do Nordeste, pretende ampliar para o Brasil. Está até passando por um processo de avaliação por uma entidade internacional, que esse projeto foi enviado, digamos assim, com a chancela do Dr. Marlon Reis. Então, são pessoas muito atuantes nas suas áreas de trabalho. Temos aqui Pedro Panella. Pedro eu conheci faz um bom tempo também, um vereador com uma vida política muito ativa lá em Vertentes. Por uma razão da vida, por uma razão política eleitoral, está terminando o mandato agora, mas isso é só uma questão de tempo. Eu digo que quando a gente entra na política, existe pausa aí necessária, para reavaliar, para reorganizar as ideias, os pensamentos, mas isso não quer dizer que vai ficar fora da política, né? Política você exerce com mandato ou sem mandato, muitas vezes faz com que o povo até perceba e sinta a necessidade de que aquele vereador não poderia ter ficado fora do mandato parlamentar. E aí a política tem suas surpresas. Bem-vindo, Pedro, como sempre. Temos aqui Michele, uma advogada, militante, como ela diz bem no seu guia de TV e rádio, que eu acompanho em alguns momentos, advogada social. Eu acho que a pessoa que se dispõe a ser candidata a uma eleição majoritária em Caruaru, com pouca estrutura, com pouco recurso, né, para ir para um debate, TV e rádio, com pessoas que têm estruturas muito organizadas, com assessorias que geralmente fazem assim. Não sei se fizeram, mas quando eu coordenei o jurídico da campanha de Queiroz em 2012, para Queiroz ir para um debate de rádio e TV, passava um dia todo anterior ao debate, preparando ele para o debate. E aí você tinha desde marqueteiro, desde analista político, desde o jurídico, que era a minha responsabilidade, fazendo Queiroz chegar ao limite da exaustão, de como se fosse um adversário, provocando ele a tal ponto. E aí eu percebi, num dos debates que eu estava prestando consultoria e comandando a banca de direito e resposta, eu percebi que me parece que isso faltou a Queiroz, porque quando terminou um bloco, no intervalo, ele foi tomar satisfação com um determinado candidato. E eu digo a você, em 2012 isso não aconteceria, porque foi chegada a exaustão. Para você ter uma ideia, Queiroz deu um descuido naquela eleição de 2012 com Miranda Lacerda e ali uma estratégia de campanha conseguiu reverter. E ali ele perdeu a eleição. Então, Michele, você bravamente enfrentou, né, uma cidade do porte de Caruaru, eleição que já tinha um cenário praticamente definido. Mas aí essas candidaturas são importantes, estão muito bem-vindas. E aí, não menos importante, minha grande amiga Alice Gabina. Encontrei a Alice, conheci a Alice em 2016. Foi uma situação política também aqui, de um determinado candidato a prefeito, e que houveram equívocos, e esses equívocos, eles são equívocos que eles muitas vezes são tomados, porque as pessoas, elas infelizmente, boa parte que está na política não tem o hábito de ouvir. Eu acho que o professor Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase que eu adoro, que ele diz assim: a anatomia, a natureza humana já nos indica que nós temos 2 ouvidos e uma boca, porque nós precisamos mais ouvir do que falar. E a arte de ouvir não é para todo mundo. O ouvir, o escutar, o assimilar. E tem pessoas que, por uma natureza, né, da própria pessoa, elas falam mais, fazem de conta que escutam, e muitas vezes elas erram porque não ouviram
sinais ou orientações que eram adequadas. Então, nós tivemos uma aproximação naquele momento do partido que ela hoje continuou fazendo parte, é fundadora da Rede Sustentabilidade, e que os caminhos foram dados, mas que faltou decisão política, principalmente quem estava comandando o processo político majoritário. Mas nós conversamos muito. E eu não sou profeta, mas pela experiência, eu dizia a ela: Alice, vai dar esse problema e sustentar, porque o candidato tinha chance real de ganhar. E você tem um problema numa chapa, e você tem um problema de uma vice-candidatura, mas que juridicamente era sustentável. Mas aí os caminhos foram tomados de maneira equivocada, fizeram modificações. E mais, na política, a experiência era fundamental, e Pedro sabe do que eu disse. Hoje a Alice cresceu e continua crescendo na rede, sustentabilidade. Hoje não é uma figura mais local, nem regional, é uma figura nacional, de envergadura nacional, onde se anda no Brasil e fala-se da rede, as pessoas têm logo uma Alice como referência. Dito isso, eu tenho aqui Paulo Nailson, muito competente, tem Mazela que está ali, assessora analista, Marisângela, tem minha esposa Cleide, tem minha assessora direta aí, pessoal, Maria Luísa, bem-vinda. Pessoal, veja só, eu vou tentar ser objetivo, até porque eu acho que hoje, durante o dia, quem passou por aqui cumpriu a tarefa de explicar, de forma muito exemplificativa, do que é a responsabilidade do processo político de mandato. A política, enquanto instrumento de transformação das nossas vidas, ele tem dois aspectos. O primeiro, que é um clichê, que diz assim: quem não participa da política será governado por aqueles que fazem a política. Esse é o primeiro clichê. Segundo clichê que a gente escuta muito é que é assim: se você gosta ou não da política, a política vai interferir de uma forma direta ou indireta na sua vida. Então, é muito comum a gente escutar isso, e nos manuais de ciência política isso está muito presente. Quem milita na política, ou não milita na política, mas gosta da política, e quer transformar a sociedade, sempre contribui de forma direta ou indireta. Nós temos pessoas aqui que contribuem de forma direta, mas temos, por exemplo, Sibeli, que contribui de forma direta, à medida que ela ocupa posto de poder enquanto mulher e lidera ações administrativas e gerenciais. E quando eu tenho aqui, volta lá, por favor, e quando eu tenho aqui as atribuições e responsabilidade do Poder Legislativo no controle e fiscalização do processo de transição, eu quero tentar fazer uma mesclagem sobre o que é jurídico e sobre a experiência que eu tive durante quase 5 anos comandando jurídico de Câmara Municipal. Vocês melhores do que eu sabem que o orçamento de uma Câmara do Porto de Caruaru é muitas vezes igual até maior do que o orçamento de muitas prefeituras aqui do interior de Pernambuco. Qual é a diferença que eu sempre digo que uma Câmara ela tem para uma prefeitura? E aí tem um aspecto que é muito importante nisso. Eu não consigo entender muitas vezes do ponto de vista político, porque um presidente de Câmara não consegue ser reeleito. Não é da eleição da mesa, é o mandato de vereador. Porque, veja, você tem um orçamento, um exemplo, de 3 milhões mês numa Câmara Municipal. E você tem, por exemplo, muitas vezes, município que tem um orçamento de 6 milhões mês para um município. E aí, qual é a lógica disso tudo? É que o município, ele administra para fora, para a sociedade, para as demandas da sociedade. Câmara Municipal, não. Câmara não pode fazer calçamento. Câmara não pode reformar o posto de saúde. Câmara não pode construir escola. Câmara não pode fazer reforma de prédio público. Câmara não pode contratar professor. A Câmara, todo o seu duodécimo é para dentro. Pagamento pessoal, que aí inclui o subsídio dos vereadores e o gerenciamento das atividades da casa. Manutenção do prédio, pagamento de energia, pagamento de telefone, diária de vereador, diária de servidor. Isso é o dia a dia de uma Câmara. E aí, quanto mais a receita do município cresce, mais impacta no duodécimo da Câmara. Então, quanto mais orçamento tem, e aí você tem, dentro dessas atribuições e responsabilidades do Poder Legislativo, você tem uma coisa que é fundamental. Passa aí, Maria, por favor. Que é, quando o vereador toma posse no 1º de janeiro, ele tem 3 atribuições.
E essas atribuições elas estão previstas na própria Constituição Federal, que é legislar, que é a primeira delas, fiscalizar e administrar bens e recursos. Essa existe, mas o vereador administra bem recursos, sim, o presidente da Câmara, na sua função atípica, ele administra os bens e recursos da casa. E nessa administração de pessoal, ele torna-se um ordenador de despesa. Evidentemente que, a depender da nomenclatura e da estrutura jurídica de uma Câmara Municipal, você tem estruturas muito parecidas com a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Você tem um presidente, mas tem o primeiro secretário, que é um ordenador de despesa. A Câmara, por exemplo, a maioria das câmaras municipais, o ordenador de despesa direto é o presidente da Câmara, exceto quando há os atos de nomeação e exoneração, que ele precisa da assinatura dele e mais de um vereador na mesa, pelo menos um, para poder ter a consolidação daquele ato. E nessa função de legislar e fiscalizar, o que é que nós temos aqui? No período de transição, pode passar, Maria Luísa. No período de transição, você tem algumas coisas que são indispensáveis para o processo de construção política de uma gestão. Observem só. Aqueles municípios no qual você tem a instituição das comissões ou das equipes de transição, que são nomeadas pelo gestor que está em atividade, e ele tem dois atos que ele pode fazer, ou mediante decreto, ou mediante até mesmo uma portaria. Quando há a nomeação da equipe de transição, essas equipes de transição, de quem está saindo e quem está chegando. E aí, quem já está no poder não precisa mais nomear ninguém, apenas indica. Mas aqueles que estão chegando, eles precisam ser nomeados e, em algumas situações, eles podem ser remunerados. O município pode pagar um valor mensal para ele fazer esse trabalho de transição. E aí, nessa questão, tem uma estrutura que a gente chama de estrutura de orçamento público, que é o plano plurianual, que ele estabelece as metas para um período de 4 anos, e aí todo ano tem uma coisa que o prefeito precisa mandar para a Câmara Municipal, que é a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual. E essa daqui, ó, a LOA, ela é a mais importante. Eu já tenho conversado com, por exemplo, pessoas que ganharam a eleição e vereadores que já foram eleitos, que começaram um diálogo. Por exemplo, o prefeito que está chegando, Pedro, ele já começou um diálogo com a Câmara que se encontra hoje. Por quê? Porque o orçamento que vai ser aprovado até dia 15 de dezembro não é um orçamento que vai ser gerido por quem está saindo, é por quem está chegando. Então, nesse caminho aí, é possível até mesmo, a partir da equipe de transição. Veja a importância dela. Eu concluo o relatório da equipe de transição agora, 30 de novembro. Eu envio ao prefeito que vai chegar. E também, essa minuta de trabalho é também analisada em conjunto por quem está saindo. À medida que eu tenho as informações, por exemplo, vamos supor que a previsão orçamentária para vertentes em 2025 seja de um orçamento de 150 milhões. Vamos dar aqui uma previsão. 150 milhões, essa é a previsão. O orçamento ele tem duas características. Ele estima a receita e ele fixa a despesa. Essa é a questão que está na Lei 4.320. Quando ele estima a receita, aí o prefeito está chegando e vai dizer assim, rapaz, veja, eu acredito que, lembra do que o professor Brasil colocou aqui do FINISA? Eu suponho que eu vou ter uma capacidade de, com base nos números que eu tenho, uma capacidade de endividamento maior no ano que vem e eu vou atrás do recurso do FINISA. Porque eu vou pegar uma parte tributária e dar como garantia. Então, o que é que ele faz? Para ele não estar dependendo da Câmara, para mandar um projeto específico, para poder pedir autorização, ele pode incluir uma previsão de receita maior, já na lei orçamentária. Mas, para isso, ele precisa que ele já tenha uma relação política com a Câmara de agora. Ele precisa contar com o apoio de vereadores e vereadoras de agora. E como é que ele faz isso? Ele faz isso a partir dos elementos que ele recebeu do trabalho da equipe de transição. Então, quando ele for, por exemplo, a partir dessa análise da lei orçamentária, ela sendo aprovada, ele já vai ter exatamente uma ideia do que ele vai trabalhar enquanto orçamento realizado e executado. Só abrindo um adendo aqui, veja. A despesa pública ela tem 3 estágios ou 3 fases. Ela tem o empenho, a liquidação e o pagamento. O que é o empenho? O empenho é uma despesa não processada. E a liquidação, já diz, é uma despesa processada, ela falta pagar. E aí a gente vai entrar mais nesse aspecto lá na frente. Quando eu trato do orçamento municipal, tem uma coisa que faço, Maria Luísa, por favor.
que é exatamente as ações de transição da administração. Veja, e aí tem uma coisa que está muito colocada aqui, que isso aqui é o que pega muito gestor, a assinatura de contrato nos últimos, faltou aqui, 2 quadrimestres do mandato. Esse artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no período de transição, ele é, no último ano de mandato, o artigo mais importante da Lei Complementar 101 de 2000. Porque ele vai dizer assim, olha, você precisa, é obrigatório que você, nos 2 quadrimestres, no último quadrimestre do mandato, contrate despesas, não é impedido de contratar despesas, licitar, mas você precisa deixar, não a previsão, mas você precisa deixar dinheiro no caixa para o pagamento dessa despesa para o seu sucessor, sob pena de responsabilização desse gestor, e responsabilização fiscal. Porque tem uma coisa que é importante aqui, nesse quadrimestre de mandato, que é o seguinte, o artigo 42, e aí você pega as decisões do Tribunal de Contas de Pernambuco, Tribunal de Contas de São Paulo, e outros tribunais que eles fazem assim, Pedro. É enviado, primeiro quadrimestre, é enviado um relatório para o tribunal, dizendo a quantidade de contratos que se tem, a despesa com o pessoal, a despesa realizada, a receita que se tem em caixa, quanto se tem de dinheiro. Porque quando chega agora em dezembro, passado 8 meses, eu mandei em abril, passado 8 meses, quando chega agora em dezembro, o que é que vai haver? Vai haver um comparativo para saber se aquela despesa realizável do município estava adequada ou se houve um aumento significativo. Porque houve um aumento significativo, porque, como bem o doutor Brasílio disse, pode acontecer no período da eleição. O que é que o prefeito faz? Ele contrata gente, mesmo sem poder, para poder ganhar a eleição, para poder fazer o ato político. E mesmo que ele não esteja no processo de reeleição, mas ele quer fazer o sucessor, ele faz isso. Quando é que nós tomamos conhecimento disso? Nós só temos como tomar conhecimento disso a partir do envio da prestação de conta deles ao tribunal para poder fazer a análise. Há problemas que podem gerar dificuldades para o gestor? Pode haver problemas, no sentido de que ele gerou uma despesa não autorizada por lei, fora do prazo legal, e mais ainda, ele não deixou dinheiro suficiente no caixa para o pagamento daquela despesa, que a gente chama principalmente de despesas empenhadas, que são as despesas não processadas, ou aquelas liquidadas. Elas foram processadas, mas precisam ainda ser pagas. Então, esse artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal é o artigo mais temeroso para aqueles gestores que ainda querem contar na vida pública. Porque existe também aquele político que não está nem aí. O cara chega, chuta o pau da barraca, não quer mais disputar, faz eu ser inelegível. Porque o político, hoje, aqueles políticos que não são republicanos, digamos assim, essa é uma palavra educada, ele não tem prisão, ele não tem bloqueio de contas, ele não tem bloqueio de valores, ele só tem nenhuma coisa. O que é? A inelegibilidade. Porque quando você se torna inelegível, você passa 8 anos sem poder disputar um mandato eletivo, é quase que decretar a morte política do cara. Porque, veja, se a pessoa sem mandato, e se ela não tiver na atividade política todos os dias, participando do processo político, dentro do partido, dentro de uma comunidade, dentro de uma atividade política, se ela não tiver viva politicamente, ela é esquecida. Imagine se ela não está viva politicamente, ainda é inelegível. As pessoas não vão ouvir. Somente quem vai construir os mandatos, quem vai disputar as eleições. Até muitas vezes o próprio deputado, que tem você como liderança política lá naquela cidade, porque você teve voto, vamos dizer, não fui eleito, mas tive voto. Já representa, porque tem um capital político eleitoral ali presente. Eu tenho clientes, por exemplo, que não foram eleitos nessa eleição para prefeito, mas eles se consolidaram quando no nome da oposição, pela quantidade de votos. A eleição muito acirrada e mais, né, batendo direto, voto a voto, com uma máquina pública, que eu digo, veja, não tem como um candidato de oposição ali conseguir concorrer diretamente com quem está com o poder na mão. Porque você tem muitas limitações. E a máquina pública não, ela consegue fazer toda a movimentação necessária para que a coisa avance. Então, trazendo para cá, o que é que acontece? Na assinatura de contrato, nos últimos 2 quadrimestres, é preciso observar o seguinte. Vamos supor que a prefeitura de um determinado município, ela celebra um contrato de prestação de serviço de merenda escolar, que é muito comum.
Então, o que é que acontece? Você tem um contrato de merenda escolar que se vence agora em dezembro, mas você sabe que em janeiro você vai ter aquele período voltado para o trabalho de qualificação dos professores e das equipes para começar fevereiro. Porque quem atua na educação já me informou que as férias dos professores, na verdade, não é em janeiro, em julho. Porque em janeiro eles têm as capacitações e as qualificações para começar o ano letivo em fevereiro. Na literatura política, tem exemplos de gestores que tiveram dificuldades no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no primeiro semestre, para fornecer aquilo que é essencial na sala de aula para a educação, que é a merenda escolar. Porque tiveram problemas com contratos assinados com a gestão anterior, contratos que eles eram bianuais, e esse contrato de 2, 3 anos, ou seja, o cara assinou o contrato agora, o contrato fala para 2 anos, só que quando o corpo técnico do novo gestor foi analisar, viu que o preço cobrado pela merenda escolar estava muito além da realidade do mercado, que a qualidade da merenda escolar oferecida não era a necessária, ela não se adequava às questões do cardápio colocado pelo próprio MEC, ela, do ponto de vista nutricional, não era uma merenda que atendia a necessidade, então o que é que acontecia? Ele tinha 2 problemas. O primeiro era a continuidade desse contrato, porque o contrato precisa dar a continuidade dele. O segundo, o contrato não atende à necessidade. E aí, quem é que responde? É preciso observar o seguinte: se for um contrato que não atendeu a lei de licitações e as regras de compra que são colocadas pelo Ministério da Educação ou pelo FNDE, que é o grande financiador, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, esse trabalho, antes que você deixe para que ele avance na gestão, ele é feito aqui, ó, na equipe de transição. Porque ela tem exatamente essa responsabilidade. Analisar contratos, observar o que precisa ser pago, onde é que está o recurso, de onde é o que vem. Veja, hoje pela manhã, vocês viram aqui Goberia falando da dificuldade que se tem para conseguir documentos de uma transição do qual ele foi eleito com o apoio do atual prefeito. Imagina sua evolução. Você imagine. E a coisa que eu escuto mais dos gestores, que eles têm mais dificuldades para ter acesso, não são muitas vezes nem documentos. São as contas, as contas correntes do município. Quanto tem dinheiro lá, quanto tem caixa. Aquela história que o professor Brasílio contou, é verdade. Chegou dia 31 de dezembro, o prefeito chegou lá, Fábio, no Banco do Brasil. Quanto é que tem dinheiro aí? Saca tudo. Chegou lá na Caixa Econômica, quanto é que saca tudo? Não é o seu prefeito, não. Eu tenho despesa para pagar. Esse ponto foi plantando. Marcelo Andrade. Foi no último dia de mandato dele, ele foi olhar a unidade dos professores, foi olhar, sacou na boca do caixa, saiu tirando onda dos professores, com saco de dinheiro. E até hoje eu vou ver preso. Isso. Por isso que continua fazendo. Então, o que é que nós temos? Nós temos essas questões que elas vão sendo reveladas com o tempo, mas aí tem um outro aspecto. Por favor. Veja, quando eu vou analisar os contratos, tem uma coisa que eu trouxe aqui, um texto, que é para a gente ler junto. A despesa de natureza continuada. O que são as despesas de natureza continuada? Veja, são aquelas essenciais, a manutenção dos serviços públicos, como contratos de fornecimento de energia, água e serviços de saúde. Por serem indispensáveis e contínuas, elas podem ser prorrogadas e desde que haja previsão orçamentária. Voltamos para a Lua. Veja a importância dela. O gestor pode assumir essas despesas no final do mandato, desde que respeite o limite da disponibilidade de caixa. O que é o respeito do limite da disponibilidade de caixa, segundo a Lei 4.320? Para ser bem pragmático, é ter dinheiro para pagar esse negócio. Já ter lá a receita em caixa para pagamento. Tá? Então, isso é a despesa de natureza continuada. Porque, assim, mesmo você estando no processo de transição, no dia 1º de janeiro, a administração precisa continuar funcionando. Eu pergunto, tem como um posto de saúde ou uma unidade de pronto atendimento fechar porque está esperando o prefeito licitar o remédio? Tem como, por exemplo, uma ambulância deixar de funcionar
porque a administração não conseguiu licitar o combustível para levar as pessoas no hospital da restauração, na capital do estado. Tem como você, por exemplo, fechar o setor de IPTU da prefeitura, a parte da administração que vai arrecadar naquelas... A própria Receita Mercantil tem como não fecha aqui porque a gente não está conseguindo pagar a energia desse mês, porque a gente não sabe como é que estão as contas. Então essas despesas continuadas, elas podem ser contratadas, mas é preciso que haja disponibilidade financeira. E aí como é que você sabe isso? É exatamente tendo acesso a essa documentação na fase de transição, que é tão importante. E aí o que é que acontece? Eu sempre digo assim, tem o direito de falar, mas muitas vezes falta a razão. É muito comum você ver prefeitos e prefeitas, quando assumem dia 1º de janeiro, na primeira semana, ou no primeiro mês, tomar uma rádio e fazer críticas duras ao gestão anterior. Muitas vezes tem algumas críticas que são de natureza política, com razão, um contrato mal feito, um superfaturamento, um sobrepreço, sabe? Uma demanda que não havia necessidade ou priorizou algo que não era importante para a sociedade em detrimento de outro. Mas muitas vezes quando diz assim, eu encontrei a gestão, eu não sabia o que tinha. Porque não preparou uma equipe de transição competente, que aí, veja, é preciso você primeiro ter nessa equipe de transição, eu sempre digo às pessoas que eu converso, primeiro você precisa ter uma pessoa que entenda da política. Esse é o primeiro nome da equipe de transição. O cara muitas vezes bota um advogado, bota um contador, não estou menosprezando nossas profissões não, mas bota um contador, bota um advogado, bota um cientista político, bota um jornalista, bota um assessor de imprensa, que as pessoas não têm nenhuma vivência política com a coisa. Então eu conheço gente que colocou para liderar a equipe de transições, por exemplo, jornalistas que entendem política, contador que sabe que é política, administrador que sabe que é política. Por isso que eu digo, o primeiro elemento é o seguinte, qual é a experiência política dessa pessoa? Porque ela vai ter um olhar político, mas com o cuidado técnico necessário. Para poder compreender o seguinte, que muitas vezes, não é porque você está chegando e a lei autoriza você a ter acesso a todos os documentos, você tem que chegar derrubando a porta. A gente, quando está chegando na casa do outro, é uma questão de educação, pedindo licença. Porque eu acho que um bom trato, a boa relação, permite até mesmo que você tenha os subsídios necessários para poder, no momento exato, até requerer judicialmente receber uma liminar. Porque tem coisas que, medidas excepcionais, que elas podem ser tomadas, você dizer assim, ó, envia isso aqui para o Tribunal de Contas logo, antes de terminar o mandato. E pede ao Tribunal de Contas, por exemplo, que é alguma autoria especial para acompanhar esse processo de transição, porque a gente está tendo muita dificuldade, mas você precisa ir construindo isso. É possível, por exemplo, você enviar uma representação, uma denúncia, ou pedir uma abertura de autoria, um procedimento especial no Tribunal de Contas, já no processo de transição, mas é claro que pode, mas é preciso ter os elementos para isso. Por isso que eu digo, vem o aspecto político, e aí, para a política funcionar de forma efetiva e trazer o resultado para a sociedade, é preciso você ter uma equipe técnica eficiente. Você vê aí que tem gestores que são muito bons na política, veja, gestores muito bons na política, mas na gestão propriamente dita, são um desastre. Porque não conseguiram, por exemplo, ter uma pessoa que sabe, no mínimo, elaborar um projeto para buscar um recurso. Que tem aí, veja, hoje, é assim, parece uma coisa, né? Veja que coisa louca. Paulinho, falta recurso para a cultura. Sobra Revolve para a saúde também. Você está entendendo? Então, falta gente qualificada para fazer esse trabalho. Os projetos técnicos adequados. Mas para que os projetos aconteçam, é preciso que primeiro haja uma coisa. A equipe de transição. A decisão política. Essa é a primeira. Porque a gente só está aqui hoje porque alguém se dispôs a se filiar a um partido político. Veja como é fácil. Se filiar a um partido político, disputou uma convenção, foi escolhido na convenção, fez o registro de candidatura, fez a campanha, arrecadou recursos, prestou conta, está esperando as contas serem julgadas, se é eleito vai ser diplomado, para ser empossado, a começar a trabalhar. Então veja o caminho como é longo, e toda uma construção política. E nesse caminhar, a gente tem essa despesa continuada, que ela tem essa natureza, desde que respeita o limite da assinança de caixa, que não pode a administração pública paralisar.
por ineficiência de quem está chegando. Por gentileza, dona Cleide. Veja. Pessoal, peraí, volta aí. Um slide. Foi. Foi, volta aí, por favor. Volta. Não, anterior. Volta. Tá bom. Eu tenho aqui material. Veja só. Tem um detalhe importante que uma vez teve uma situação que nós temos uma coisa que chama receita extra-orçamentária. O que são receitas extra-orçamentárias? São aquelas receitas que elas ingressam nos cofres públicos, mas que elas não pertencem à administração pública. A administração pública se torna uma guardiã dessa receita extra-orçamentária. Um exemplo. A pessoa vai, vamos lá, para uma demanda trabalhista. Você, para recorrer, você precisa fazer um depósito recursal. Esse depósito recursal, ele vai para uma conta, que essa conta está sobre, como guardião, o Tribunal Regional do Trabalho, só que aquela receita, ela não pertence ao tribunal. É uma receita extra-orçamentária. Trazendo isso para uma realidade do Poder Executivo. Quando eu vou contratar com a administração pública, acontece aquelas hipóteses que no ato de contratação eu preciso oferecer uma caução como garantia da execução daquele contrato. Correto? Esse dinheiro vai ingressar nos cofres públicos, é uma receita extra-orçamentária, porque ela não pertence à administração. Ela vai aparecer lá nos cálculos ou nas informações enviadas ao Tribunal de Contas como receita, mas a administração não pode utilizá-la, por quê? No momento que o contrato se extinguir e não houver nenhuma responsabilização por parte daquele contratado, é devolvida a caução. Se ele tiver uma multa ou causar um dano à administração vai usar essa caução para poder reduzir o dano que foi colocado. Exatamente, mas é uma caução. E aí o que é que acontece? Muitas vezes acontece de o próprio gestor que está agora chamar o contador dele e dizer assim: olha, bota lá naquele relatório lá, esse dinheiro ali, aquele 2 milhões que está lá, é receita orçamentária corrente. Quando o novo gestor chega, a equipe de transição dele não prestou atenção nesse detalhe para ele. Aí diz: ó, prefeito, tem 5 milhões aqui, ó, de caixa. Aí o cara disse: oxe, 1 milhão e 200 mil aqui é de quê? Não, é a receita. Aí chama uma pessoa que tem experiência e fala: prefeito, esse 1 milhão e 200 mil aqui o senhor não pode usar não. Porque esse recurso aqui não pertence ao município. Tá? Então, por que tem esse detalhe que é importante? Porque você gera uma responsabilidade para quem informou erroneamente e você também gera uma responsabilidade para quem não foi diligente no cuidado da informação que foi passada no momento da transição. Então, o que é que nós temos? Para concluir, em abril já foram enviadas as informações para o Tribunal de Contas sobre o equilíbrio fiscal e orçamentário do município. Agora, em dezembro, o Tribunal, quando receber as informações finais da gestão do ano todo, e recebe até abril do ano que vem, que é o envio das prestações de contas anuais das prefeituras, ele vai fazer esse contraponto. E aí quem está, seja na Câmara Municipal ou até mesmo fora, Pedro, a gente pode conversar sobre isso, pode ter acesso a essas informações para poder comparar e responsabilizar quem de fato não cumpriu o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Concluindo, gente, tá? Gratidão pela oportunidade do diálogo e debate e espero que vocês, no dia de hoje, tenham gostado dessa nossa conversa. Eu acho que, em si, foi muito produtivo, bastante atento aqui, já dizendo que não é fácil para nenhum de vocês tirarem um dia das suas rotinas, das suas obrigações, principalmente quem está num processo político, principalmente quem tem empresas para gerenciar, para administrar, quem tem coisas para cuidar no dia a dia, né? Mas para abrir uma tarefa para cumprir, né, dona Alice?
as coisas para resolver, tá? Manuela, Fábio, Pedro, Michele, Alice, Cibele, Cleide, Marisângela e Luísa e Mazela e Paulinho. Muito obrigado por terem vindo. E no primeiro semestre do ano que vem a gente vai ter algumas 2 ou 3 atividades, já dizendo que a ideia é que a gente pegue esses projetos e vá levando ele para outras regiões do estado, com grupos de trabalho menores assim, e sempre contando com a participação de vocês.